Começa agora o programa Fé e Vida com o Padre Geneilson, da paróquia de São João Batista e São João Evangelista. Queridos irmãos e irmãs, bom dia! Que alegria chegar até sua casa nesta manhã de sexta-feira, iniciando mais uma vez o nosso programa Fé e Vida, aqui pelas ondas da Rádio Verona. E neste mês, neste dia, iniciando também o mês de maio, já celebrando o início apenas deste mês de maio, um mês tão bonito também, um mês muito especial para a nossa fé, para a nossa cultura, para a nossa paróquia, que é os nossos festejos, das tradições populares, das alegrias, dos encontros familiares. É um momento de também recordar a fartura daquilo que se plantou, né? Então, colher o milho, então de tantas tradições também que carrega esse mês de junho e traz para nós a certeza de que nós não caminhamos sozinhos, mas a certeza de que o Senhor caminha conosco. E neste mês que a nossa paróquia também já se prepara nesse início do mês para celebrar a partir do dia 15 o nosso festejo, tradicional festejo de São João Batista, em nossa querida paróquia de São João Batista e São João Evangelista. Neste novo mês queremos colocar a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, nossos sonhos, nossos projetos nas mãos do nosso Senhor. Que o Espírito Santo ilumine e permaneça no coração de cada um. Fortaleça a nossa fé e ajude a viver cada dia com esperança, com confiança e com amor. Que este mês seja de muitas graças e muitas bênçãos na sua vida, na vida da sua família, na vida de todos aqueles ao seu redor. Então, queridos irmãos e irmãs, para bem iniciarmos o nosso programa, vamos pedir as luzes do Espírito Santo para que nos conduza, abrindo nosso coração para acolher a palavra do Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Santo Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua divina consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Você já pode também pegar a palavra de Deus, o Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos do 35 a 37. Marcos 12, 35 e 37. Que esta palavra possa tocar profundamente no nosso coração para bem iniciarmos este mês, esse final de semana, né? Então, já preparar o nosso coração para bem viver esse mês de junho. E além de tudo isso, das tradições, de tantas coisas, é um ano em que também acompanhamos com muita atenção a Copa do Mundo, né? Que rezando pela nossa seleção também. Então, abrindo nosso coração para acolher a palavra de Deus, vamos colocar todas as intenções deste mês, o mês do Sagrado Coração de Jesus, que vamos celebrar no dia 12. Então, tudo isso nós precisamos apresentar diante do Senhor, abrir o nosso coração, escancarar o nosso coração para receber as graças quando nós abrimos e quando nós ofertamos a nossa vida ao Senhor. Vamos escutar a palavra que o Senhor tem para nós nesse dia de hoje. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Na verdade, sois Senhor, o Salvador do mundo. Senhor, dai-me água viva, a fim de eu não ter sede. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Glória e louvor a vós, ó Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos.
Glória a vós, Senhor. Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo, disseram: Vede, ele está chamando por Elias. Alguém correu e ensopou uma esponja com vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nesta sexta-feira, em que nós apresentamos o nosso coração ao Senhor, neste mês em que traz tantas tradições, tantas festividades, mas o Evangelho nos leva a refletir sobre verdadeiramente Jesus. Quem é Jesus? Os mestres da lei conheciam muitas coisas sobre as Escrituras, mas ainda não haviam compreendido plenamente a identidade de Cristo. Jesus mostra que ele não é apenas descendente de Davi segundo a carne, mas é o Senhor, Filho de Deus, enviado para salvar a humanidade. Muitas vezes também corremos o risco de conhecer Jesus apenas de ouvir falar de Jesus, apenas pelas tradições e costumes religiosos. No entanto, o Senhor deseja que tenhamos um encontro pessoal com Ele. Não é conhecer Jesus somente de ouvir falar, mas é conhecer Jesus quando nós nos deixamos ser alcançados por Ele. A pergunta que este Evangelho nos faz é: quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Aí vão muitas respostas, pode vir. É meu tudo. Então, às vezes traz assim uma resposta superficial, né? Mas o que o Senhor nos fala e quer que nós façamos no nosso dia a dia é responder esta pergunta no nosso dia a dia. Primeiro, deixar ser encontrado por Ele. E quando nós somos encontrados pelo Senhor, quando nós vamos ao encontro do Senhor e deixamos ser moldados por Ele, aí nós percebemos a grandeza do seu amor e como é diferente viver a vida com Jesus. Não só de ouvir falar, mas deixar ser encontrado por Ele. Será apenas alguém que procuro quando tenho problemas? Será alguém que procuro quando eu tenho uma lembrança da infância? Ou será realmente se o Senhor da minha vida é aquele que guia as minhas decisões, meus pensamentos, meus caminhos? Então, tudo isso nós precisamos olhar para dentro de nós. A multidão escutava Jesus com alegria, que conhecia que suas palavras traziam vida e esperança. Também nós somos convidados a escutar a voz de Cristo todos os dias através da palavra de Deus, da oração e dos ensinamentos da igreja. Neste início de junho, peçamos ao Senhor que nos dê a graça de renovar a nossa fé, colocando no centro da nossa vida a nossa família e de todas as nossas atividades, nossos sonhos, nossos projetos, de modo especial aqui na nossa paróquia, o nosso festejo que já está chegando, né, as equipes de trabalho. Então, tudo isso nós precisamos confiar tudo nas mãos do Senhor. E nesse mês de junho tem os Santos Juninos, né? É o mês dos Santos Juninos. O junho é um mês muito querido pelo povo brasileiro. Além das tradições das festas juninas, celebramos santos que deixam grandes marcas de testemunhos de fé. Santos que marcam a nossa vida, que deixam esse testemunho de fé para a nossa caminhada. Primeiro, São João Batista nós celebramos em nossa paróquia. Foi o grande precursor de Jesus, aquele que anunciou Jesus. Sua missão foi preparar os caminhos do Senhor. Com coragem, com humildade, anunciou a conversão, apontou Cristo como Cordeiro de Deus. São João Batista não atraiu para si discípulos, mas ele apontava para o Cristo, que é o Cordeiro de Deus, né? Então, aquele que tira o pecado do mundo. E no dia 13 nós celebramos Santo Antônio, conhecido como o grande pregador do Evangelho. Santo Antônio dedicou sua vida ao anúncio da palavra de Deus e ao cuidado dos mais pobres.
é um exemplo de caridade e de amor a Jesus. Santo Antônio, que celebramos no dia 13, o dia que vai acontecer a caminhada da fraternidade em nossa arquidiocese. E no dia 29, São Pedro e São Paulo foi escolhido por Jesus para ser pedra sobre a qual edificaria sua igreja. Apesar de suas fraquezas, confiou na misericórdia de Deus e tornou-se uma das maiores testemunhas da fé cristã. Que neste mês possamos aprender com estes grandes santos a viver com mais coragem, a viver com fidelidade, com amor. Então o testemunho dos santos serve para isso, para que nós possamos nos inspirar e ser ousados na fé como estes grandes santos, que tanto nos ensina a viver, a acolher a palavra, a pregar a palavra e a testemunhar na nossa vida. Que estes santos, o testemunho desses santos, nos inspire cada vez mais a viver com o coração aberto para acolher o Senhor, que caminha conosco, que permanece conosco. Por isso, meu irmão, minha irmã, estamos começando este novo mês. Talvez você esteja enfrentando dificuldades, preocupações, incertezas, mas lembre-se, Deus já está caminhando à sua frente. Deus caminha conosco. Que este mês possa ser de grandes realizações, de conquistas, de muitas bênçãos na sua vida. E que o testemunho desses santos possa inspirar a viver na confiança, a viver no despojamento, a viver na entrega total ao Senhor. Não tenha medo, não obedeça ao medo, mas obedeça à voz do Senhor, à palavra do Senhor. Confie no Senhor. Faça deste mês um tempo de renovação espiritual. Faça deste mês um tempo de oração mais intensa. E faça de uma participação na comunidade, de prática na caridade. Então, que o exemplo de Santo Antônio, de São João Batista, de São Pedro, de São Paulo, fortaleça a sua caminhada. E que Jesus seja verdadeiramente o Senhor da sua vida. Que possamos abrir o nosso coração para viver essa graça, esse testemunho do amor de Deus na nossa vida. Que isso, queridos irmãos e irmãs, que esse testemunho nos inspire a viver a nossa fé e que as alegrias deste mês, que envolve as tradições, a cultura, possa também ser reacender da chama do nosso coração. São tantas fogueiras, que estas fogueiras possam também acender o nosso coração. Que esta fogueira possa acender a chama da fé na nossa vida. As fogueiras que neste mês encontramos com muita facilidade. Não somente como um símbolo, como uma simbologia, mas que esta fogueira seja também um reacender da nossa fé, na nossa caminhada, na nossa espiritualidade. Por isso, queridos irmãos e irmãs, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, por estar conosco, por caminhar conosco, e que neste mês possamos nos inspirar nestes santos, né? Que é um mês em que traz tanta fartura também. Eu que sou muito da roça, eu me recordo das festanças de celebrar a alegria da colheita do arroz, do feijão, do milho, sobretudo do milho, que é um tempo em que traz essas culinárias, né, que traz esse também um sinal de fé. Porque quando se planta, às vezes se tem o medo de até mesmo não pegar, de se perder o plantio. Mas com a fé de um povo simples que recorre a esses santos, então neste mês de junho já é um tempo de agradecer, de celebrar pela fartura e por tantas coisas que ele realiza na nossa vida, na nossa caminhada de fé. Por isso, queridos irmãos e irmãs, que sejamos assim, perseverantes na nossa caminhada, que sejamos perseverantes na nossa vida neste mês de junho. Que o exemplo de Santo Antônio, São João Batista, São Paulo, São Pedro seja verdadeiramente um marco na sua vida. E assim tenhamos este mês repleto da presença de Deus, da alegria e da folia santa destes santos que traz para nós. Então, celebrar o mês junino é celebrar esta alegria contagiante que o exemplo e testemunho dos santos traz para nós, tá bom? Então, muito obrigado pela oportunidade de chegar até sua casa e de trazer a palavra do Senhor para juntos refletirmos esta palavra que tanto envolve o nosso coração.
Celebramos lindamente o mês de maio, que foi um mês dedicado a Maria, e que possamos continuar ali segurando nas mãos de Nossa Senhora diante das nossas diversidades, diante dos nossos desafios da vida, mas também dos momentos de alegria. E que o Senhor seja para nós o centro de tudo, colocando sempre o Senhor como prioridade. As coisas do alto devem ser prioridade para mim. Porque muitas vezes nós priorizamos tantas outras coisas e só nos aproximamos do Senhor quando nós precisamos, quando nós estamos passando por um momento doloroso ou quando nós estamos vivendo de uma outra situação que muitas vezes nem motivos para rezar nós encontramos, nem força para rezar encontramos. Mas que este mês seja um mês da graça, um mês dedicado, um mês repleto do amor, da bondade, da misericórdia de nosso Senhor. Então, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Então vamos pedir a intercessão da Virgem Maria sobre cada um de nós, rezando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado, que Deus abençoe e ilumine cada um de vocês que nos acompanham. Abençoada semana, final de semana e um ótimo mês de junho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoai-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um forte abraço e até o nosso próximo programa.